Vamos então saber quais são as 5 emoções básicas que todo ser humano tem em algum momento da vida? Medo, alegria, raiva, tristeza e amor. São 5 sentimentos, 5 emoções que nós temos, que todo mundo tem e é normal. E a gente não controla, a gente gerencia, como a gente viu no vídeo anterior. Essas emoções, elas nascem de estímulos internos, lá de dentro da gente mesmo, ou externos. Ou, por exemplo, quando a gente lembra de alguma situação que foi triste, isso gera na gente tristeza. Então foi um estímulo interno. Estímulos externos, poxa, alguma coisa que aconteceu, né? Ah, eu perdi alguma coisa que eu gostava muito, fiquei triste. Alguma coisa externa. Então, isso nasce na gente tanto de estímulos internos quanto externos. Mas vamos lá, vamos então aprofundar nessas emoções. Vamos falar do medo? O medo, ele é uma emoção natural. Ele é, na verdade, uma proteção da nossa mente para uma situação de perigo. O medo, ele é um alerta. Ele me deixa alerta, falando, olha, tem alguma coisa errada aí, presta atenção que tem alguma coisa errada aí. E quando a gente sente medo, então, a gente normalmente faz uma dessas 3 coisas. Ou a gente foge, ou a gente ataca, ou a gente paralisa. Não tem problema fugir, não tem problema atacar. A gente não pode deixar o medo paralisar a gente. Ficar sem ação. Imagina que você está visitando um Simba Safari e o leão fugiu da gaiola dele lá. Ou você está lá, né, dentro do carro e ele veio. O que você tem que fazer? Você tem que correr. Ou você tem que catar qualquer coisa que tiver ali na hora, dar na cabeça dele. Você tem que ou fugir ou agir. Se você paralisar, ele te pegou. Então, o medo ele não pode nos paralisar. Quando ele nos paralisa, isso se torna um problema. Agora, lembrando, ele é uma reação natural da nossa mente, é um alerta, é um sinal de alerta. Então, assim, o medo ele é bom, ele nos protege, ele não é toda hora ruim, ele nos protege. Porque se eu não sentisse medo, eu não ia fazer nada, eu ia ficar ali parado. Ficar ali parado ou paralisado dá no mesmo, eu ia ter um problema, então ele me alerta. Quando acontecer que o seu filho tiver com medo, então explica isso pra ele. Fala que, olha, o medo é bom, mas vamos analisar friamente agora essa situação? Será que tem mesmo motivo para eu estar com medo? O medo ele vem porque ele é uma coisa intuitiva nossa. Mas aí eu paro e penso, falo, pera lá, tenho medo do escuro. Tá, vamos parar e analisar essa situação? Será que faz sentido eu ter medo do escuro? O medo do escuro é, poxa, eu não sei o que tem ali. Eu não sei se tem um monstro embaixo da minha cama. Mas, se eu acender a luz, eu vou ver que tá tudo no mesmo lugar. Então, poxa, tá escuro, mas eu sei que tá tudo no mesmo lugar. Não tem razão de não estar. Não tem ninguém estranho em casa. Então, pare e analise a situação com ele. Até ele entender que, poxa, realmente não tem razão aqui, não tem motivo para ter medo. E aí o medo vai embora. Vamos então falar da raiva? A raiva, ela é uma frustração muito grande. E aí eu fico irado quando eu não consigo o que eu quero. Eu fico com raiva quando eu não passei numa entrevista de emprego que eu queria muito. Eu fico com raiva quando eu não fui aprovado no vestibular. Eu fico com raiva quando eu queria uma coisa emprestada do meu amigo e ele não emprestou. Eu fico bravo com aquilo, porque eu não consegui o objetivo que eu queria. A raiva ela também é natural. É natural a gente se frustrar. Então tem 2 situações que podem acontecer diante da raiva.
Ou eu me vitimizo porque eu não consegui aquela coisa e eu fico remoendo aquela raiva, aquilo que eu não consegui, e aí eu tô com o meu foco lá no passado, no problema. Ou eu falo não, eu não me conformo com aquilo e falo não. Aquele cara que não me contratou, eu vou provar pra ele que ele estava errado, vou provar pra ele que eu mereço aquele emprego. Não, eu não passei nesse vestibular, mas eu vou estudar mais da próxima vez e eu vou passar no próximo. Não, pera lá, eu vou convencer o meu amigo, eu vou encontrar, vou bolar um plano aqui, vou convencer o meu amigo a me emprestar o que eu quero, porque eu quero e eu mereço aquilo. Ou a gente se vitimiza, ou a gente se supera. São essas duas atitudes que a gente pode ter diante da raiva. Qual delas você acha que é melhor? Qual delas você quer ensinar para o seu filho? E como que a gente ensina para o nosso filho, e eu espero que você tenha respondido, né, a segunda opção, que é se superar, como que a gente ensina para ele se superar? De novo, ficou com raiva? Para e pensa, pera lá, qual que é meu problema aqui? Ah, beleza, esse aqui é o problema. E como que eu posso resolver esse problema? Então, tira o foco do problema e põe o foco na solução. Resolveu. Vou agir, então, pensadamente. E vou resolver o meu problema e a raiva vai passar. Tristeza. A tristeza ela também é uma reação natural da nossa mente. Quando a gente vive alguma situação triste, uma perda. Eu perdi alguma coisa que eu gostava muito, ou eu perdi alguém que eu gostava muito. A gente fica triste, não tem como não ficar. E aí, eu acredito que essa emoção seja a mais delicada de todas. Por quê? A gente está acostumado a ser ensinado que sentir tristeza não é bom. Então, quem aqui já foi, por exemplo, num enterro, onde as pessoas ficam tentando distrair, né? Por exemplo, a esposa do rapaz que faleceu. As pessoas ficam tentando distrair ela para que ela não sinta aquela tristeza, pelo menos por alguns momentos. E aqui está um grande erro. Como que a gente lida com a tristeza? A gente precisa viver essa tristeza intensamente. A gente precisa esgotar essa tristeza dentro da gente. Se a gente não se permite ficar triste, principalmente em situações mais extremas, como é o caso da morte de alguém, se a gente não se permite essa tristeza ela nunca vai embora. Então o ideal é que a gente viva aquilo intensamente. Chora mesmo, chora mesmo. Os judeus, eles têm o costume de fazer o choro por uma semana. Só que, passado esse período, já chorei tudo que eu tinha pra chorar. Então agora, bola pra frente. E quando a gente tem essa atitude de esvaziar aquele sentimento dentro da gente e ter essa atitude de já chorei tudo que eu tinha pra chorar aqui, agora bola pra frente, o nosso subconsciente entende que, poxa, vou guardar essa emoção numa caixinha especial aqui. E essa caixinha especial, ela vai ser pouco acessada daqui pra frente. A única maneira que eu tenho de acessar essa caixinha de novo é se eu quiser. Se eu quiser lembrar daquilo, eu vou lembrar. Então aqui já quero deixar uma dica pra você. A gente tem como trazer todas as emoções que a gente quer na hora que a gente quer. Basta eu lembrar de situações que me fizeram sentir aquilo. Se eu quiser ficar triste, eu acesso minhas memórias de tristeza. Se eu quiser ficar com raiva, eu acesso minhas memórias de raiva. Se eu quiser ficar alegre, eu acesso minhas memórias de alegria. Então, viveu essa tristeza? Que tal a gente buscar agora, na nossa memória, momentos alegres? Pra gente reviver um pouco dessas alegrias. E aqui eu quero deixar um alerta. A tristeza ela é extremamente normal da gente sentir se ela tiver um motivo. Se você ou o seu filho, né, você tem percebido no seu filho que a tristeza não tem um motivo aparente, deixa o alerta aqui que isso pode ser o início de uma depressão.
A depressão, ela é uma tristeza sem motivo aparente. Pode ter uma razão. A gente tem que investigar essa razão, essa causa. E se você não encontrar, se ele não encontrar, isso pode ser o início de uma depressão. E a depressão, normalmente, ou ela está relacionada à falta de nutrientes mesmo no organismo, ou a uma falta de propósito na vida. Não sei qual é a razão que eu tô aqui, por que eu vivo nesse mundo? Eu não tenho um propósito ainda. Mas eu não quero entrar aqui no mérito da depressão. Se você perceber que ou você ou seu filho tem sentido uma tristeza sem motivo aparente, procure ajuda. Procure ajuda especializada. Ou me chama no privado, vamos conversar um pouco mais sobre isso também. Mas vamos falar então das emoções boas? Entre aspas boas, né? Porque todas as emoções elas são boas e elas têm uma razão de ser. Mas quais são as emoções boas? O amor e a alegria. E da mesma maneira a gente precisa deixar os nossos filhos expressarem, e a gente precisa expressar quando a gente sente alegria e quando a gente sente amor. Parece estranho falar isso, mas tem muita gente que se priva de expressar a sua alegria com medo de que o outro vai sentir inveja, ou que você vai frustrar a outra pessoa que está com você porque, poxa, ela não está no momento alegre, e só eu que estou alegre aqui. A gente precisa expressar quando a gente está alegre, a gente precisa expressar o nosso amor. Da mesma maneira como a gente precisa expressar as emoções que são, entre aspas, ruins da gente sentir. E aí cabe deixar a mensagem de expresse todas as suas emoções com responsabilidade, né? Pensando no outro que está do seu lado também. É claro que você não vai ficar pulando de alegria quando tem alguém que está chorando porque perdeu um ente querido do seu lado. A gente precisa ter essa responsabilidade, mas a gente precisa expressar as nossas alegrias, o nosso amor. Alessandra, você não vai falar de ódio? O ódio, em tese, ele não existe. O ódio, ele é o amor não correspondido. Então, em tese, ele é uma raiva porque eu não consegui o amor, eu não consegui amar. Isso é o ódio. Quando eu não tenho, então, aquilo, eu fico com raiva. Então, o ódio, em tese, dentro da psicologia, ele não existe. No próximo vídeo, então, a gente vai falar sobre a tarefa desse capítulo. Vamos lá?